muito se falava no Brasil, há um tempo atrás, até a legislação, ela tendeu um pouco a isso. Se falava muito na questão que nos Estados Unidos todo proprietário de terra praticamente tem seu próprio poço, a legislação é muito flexível com relação a isso. Eu recordo que um tempo atrás a própria agência ela tendeu a seguir nesse ponto, mas posteriormente nós vimos que isso aí não se, digamos assim, se fortaleceu. E hoje nós vemos empresas cada vez maiores assumindo maiores clusters, né? Basta ver como foi feito o processo de desinvestimento da Petrobras. Uhum. E então, assim, na sua visão, aquele produtor pequeno, que cada vez tem menos espaço, que cada vez está com mais dificuldade de operar, qual seria o maior desafio regulatório para ele nesse momento atual? Eu acho que um grande ponto por trás disso, Rodolfo, é o seguinte: muitas empresas, sobre a prerrogativa do tamanho, elas também querem minimizar o risco a que elas estão expostas. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Eu posso ter um operador que tem 10 postos, e esse é o tamanho da empresa. E eu posso ter um outro operador que tem 50 postos, e esse é o tamanho dessa outra empresa. Eu posso ter para esse produtor menor, que só tem 10, um nível de exposição ao risco muito maior do que o outro que tem 50. Então, isso vale para o mesmo paralelo de um operador independente que tem 100, 400 mil postos e de um operador maior que tem 4, 5 mil, 6 mil. O nível de risco a que esses operadores eles estão expostos é diferente. Porque esses postos eles têm completações diferentes, eles têm métodos de recuperação secundária diferentes, eles têm condição de integridade diferente. Então, alguns ativos são mais antigos que outros. Alguns ativos, os postos são muito velhos, as instalações são muito velhas, e o outro, ele tem mais postos, mas a instalação, os próprios postos, eles são mais novos, Então, os níveis de risco, eles são diferentes. E aí, como é que isso fala para um operador pequenininho ou para operadores menores? O que é que isso fala para eles? Fala a mesma coisa do ponto que eu falei atrás. Eu preciso saber justamente a que nível de risco eu estou exposto, porque não adianta você querer matar uma formiga ou uma mosca com uma bazuca. E, às vezes, o operador pequenininho está tentando fazer isso. Ou o contrário. Não, porque eu sou muito pequeno, então eu preciso ANP de uma estrutura regulatória mais flexível, porque para eu sobreviver, eu preciso de um pouco mais de elasticidade, um pouco mais de flexibilidade regulatória para eu navegar dentro disso e conseguir me adequar. Isso não é verdade. Isso parte do pressuposto de que alcançar compliance é impossível, ou é inatingível, ou, mais ainda, que para alcançar o nível de exigência regulatória existente no Brasil é aquém da capacidade, da possibilidade técnica. Isso não é verdade. E aí, por que eu falo que isso não é verdade? Porque muitos operadores, pelo desconhecimento técnico, de fato, do que é que o regulamento em vigor ele exige, ele acredita que ele não tem condição de ser compliance com aquilo. E é a partir disso, pelo sentimento, não pelo entendimento real, que ele imagina que ele não tem condições de atender à estrutura regulatória vigente no país. E eu posso dizer para você que tanto o operador que tem 2 postos, como o operador que tem 10 mil, ambos eles têm capacidade de navegar dentro da estrutura regulatória que existe hoje no Brasil. O que falta é, de fato, o conhecimento técnico de como aplicar aquilo na prática, dentro dessas duas complexidades diferentes. E, mais que isso, é saber direcionar o recurso adequadamente
dentro dessas realidades e estar comprometido e isso ser uma prioridade para essas empresas. Então, hoje eu trabalho numa empresa que tem uma tecnologia para análise quantitativa de risco em poços. É um software. Existem alguns modelos de negócio onde você tanto pode ter uma licença como você pode ter só uma consultoria. E eu falo isso sempre. Existem operadores que não precisam de um software como esse em casa. Existem operadores que eu consigo rodar o sistema de gerenciamento de integridade de posto deles com um Excel, com um bom Power BI e com algumas outras ferramentas que eu já tenho ali na minha mão. E, pontualmente, eu preciso complementar isso com alguns cenários de complexidades que eu tenho. E aí eu vou ter que ir para o mercado e buscar uma consultoria mais especializada para algum grupo de postos que eu tenho aqui, para uma complexidade maior dessa instalação, para uma complexidade um pouco maior daquele projeto. Mas eu não preciso ter uma licença milionária de todas as soluções que existem no mercado, seja para reservatório, seja para risco, seja para gerenciamento. E aí eu acho que é justamente esse é o ponto. O operador independente, o pequeno operador, por ele não ter um entendimento, uma tradução técnica real acerca do ativo que ele está, ele não saber como é que a regulação hoje ela se traduz de maneira prática no dia a dia operacional, ele parte do pressuposto que ele não tem capacidade financeira ou qualquer outra de se adequar àquele regulamento. E mais ainda, eu acho que esse é um grande ponto também que eu vejo muito. Falta para muitos profissionais que lidam com o regulador as ferramentas, o people skill, né? Falta a comunicação adequada, falta... e não eu não estou falando que você tem que ter um discurso, não é isso. É que você precisa falar numa linguagem com o regulador que ele entenda o que você está falando. E que aquilo que você está falando não é você ir lá bater na porta dele e falar, então, eu estou querendo isso aqui porque eu acho que é isso, ou porque eu parto do pressuposto que é mais caro fazer tal coisa do que fazer isso, ou pior, eu tento justificar determinados investimentos, ou falta de investimentos, ou esse item aqui do regulamento eu não tenho como atender, porque do ponto de vista financeiro é muito caro para fazer isso. Aí você fala, não, peraí, então você já não entendeu o regulamento. Porque o regulamento ele é baseado em risco, não é baseado em custo. Então, quando você tem uma avaliação de risco bem feita, e isso vale para qualquer ativo, do posto ao topside, você sabe, de fato, quais são os processos e as particularidades dentro do seu sistema que você vai ter que colocar um pouco mais de recurso, e isso fala um pouco mais de dinheiro, e processos que você não vai precisar de tanto investimento assim. Você pode fazer isso com ferramentas mais simples, mais baratas. Então, qual é o meu poço que eu vou ter que ter uma intervenção muito mais cara, uma complexidade, uma tecnologia, um nível de cuidado, de exigência maior? Às vezes o operador não sabe, e aí ele acha que para ele fazer reparo, por exemplo, em todos os postos dele com degradação, ele vai ter que investir o mesmo tipo de dinheiro, o mesmo nível de recurso, o mesmo nível de complexidade técnica, e eu acho que esse é o ponto, é o desconhecimento técnico. Só para eu deixar assim a discussão um pouco mais ampla, eu falo muito no tocante aqui, aquele produtor que produz 15 barris de óleo dia, e digamos que ele tem um campinho ali, que isso aí eu vivencio na prática, né? Com 3 poços, aí 2 são produtores de óleo e um ele usa para injeção de água. Então, a própria produção de 15 barris dia, para ele se manter, aí é uma acumulação marginal, né? Já está ali no limite da economicidade. Então, assim, é muito complicado também para esse operador. Ele tem algumas exigências que está regulamentado que para esse operador que produz pouquinho, ele tem que fazer uma engenharia financeira gigante para ele poder se adaptar àquela condição. Eu acho que é mais nesse sentido a questão dos desafios regulatórios. Pronto, no início, quando começou a se trabalhar o RTM, eu
vi algumas coisas que eu achava que eram inexequíveis. E isso no RTM 2000. Quando veio a segunda versão, que o RTM 2000 era fininho. Era, 2013 depois, né? depois veio em 2013 uma porrada Uma de novas demandas que eu ficava vendo, meu Deus, como é que vai ser praticado isso aqui. E graças a Deus eu pude verificar que na minuta da última revisão, a agência já enquadrou em 4 tipos de operadores, né? Pela produção do campo. Então, assim, nessa parte de medição, eu vejo que você tem algumas oportunidades de trabalhar de maneira mais flexível. Mas, por exemplo, nessa parte de integridade, nessa parte, o RTSGI também ele só é praticado para operadores que produzem a partir de 15 metros cúbicos por dia, né, de óleo. Então, também tem uma flexibilidade. Mas o SGIP, em alguns pontos, pronto, como por exemplo essa parte do CSB, você imagine só, o cara produz num campo com uma salinidade muito alta. Então você tem riscos de você ter uma degradação no seu revestimento, o seu packer, ele tende a ter uma durabilidade na vedação menor. Então, assim, isso para o operador é um desafio grande. A integridade dos equipamentos, pronto, no próprio processo, tanques com vazamento. Então, assim, essa etapa é muito crítica, né? É algo, em especial nesses campos marginais, que é algo que a gente tem observado, principalmente nas pequenas operadoras, né? Exatamente. E aí, como é que você resolve isso, né? Vamos para esse mesmo ponto que você trouxe agora. Eu tenho um determinado campo onde eu estou exposto a processos de desgaste dos equipamentos que é muito maior do que um outro ativo ou o ativo ali do meu vizinho. E aí, como é que eu convivo e como é que eu sobrevivo diante de determinado desafio? Volta para a mesma coisa. Eu costumo dizer que nenhum poço é igual. Você tem poços correlatos, Sim. e trate poços como pessoas. Cada pessoa é um indivíduo. Então, ele tem uma cabeça, ele tem uma cultura, ele tem uma história, o que moldou ele é aquilo ali. Um poço, ainda que ele tenha semelhanças de como ele foi construído, ou o reservatório que ele se encontra, ou qualquer que sejam os aspectos que podem trazer uma similaridade, eles não são idênticos. Então, para mim, fica muito claro que o grande desafio para um operador que tem uma condição, por exemplo, como essa que você trouxe, de equipamentos que deterioram muito mais rápido, equipamentos que precisam ser substituídos com maior frequência, tudo para mim se justifica com o fato de eu não ter um sistema de gerenciamento adequado que traduz isso para mim no dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a ANP, no ano passado, ela lançou a nota técnica número 9, que era uma nota que perguntava para o mercado, ela bateu lá na porta de todos os operadores, do pequenininho ao grande, e falou, manda para mim os seus postos que têm problemas, que estão com degradação, que foi a palavra que trouxe a confusão, né? Degradado. E o que é degradado? Degradado é falho, degradado, né? Toda aquela história por trás do degradado. Mas eu acho que o ponto para mim que ficou claro dessa história toda do degradado é que muitas empresas elas estavam tão despreparadas para responder para a agência quais eram de fato os postos que ela tinha com problemas do que o aspecto técnico portágio degradado ou não. Porque, Rodolfo, se eu sou um gestor de um ativo, especialmente se é um ativo pequenininho, como você falou, um operador que tem ali 3 poços, certo? Eu conheço a realidade desses meus 3 poços. Se a ANP bater na minha porta, ou deveria, né? Se a ANP bater na minha porta amanhã e falar assim, qual é a condição de integridade desses seus 3 poços?
Você vai falar, olha, esse aqui está 100%, esse outro eu tenho um problema nele de PAC e uma repetição que a cada 6 meses eu tenho que trocar, ou, enfim, você teoricamente, você sabe, certo? Então, o seu sistema, ele precisa estar dimensionado para essa realidade. Aí você vai falar assim, Maíra, só que aí, alguns ativos, alguns operadores, pelo seu tamanho, pelo tanto que produz, né, essa parte da economicidade, para alguns, manutenir ou ter um sistema que traduza a estrutura regulatória para o dia a dia dele de campo é oneroso, é muito caro para se manter. E no final, o meu retorno ali, ele não é tão alto. Aí é exatamente onde entra a questão do negócio. Por que é que você teve empresas e você vai continuar tendo isso cada vez mais? Por que é que uma empresa A vendeu um ativo para uma empresa B ou C? Porque para aquela empresa A, o custo dela era muito mais alto do que a empresa B. Então, imagine, eu estou num campo maduro, onde eu tenho uma força de trabalho antiga. Então, à medida que você vai, por exemplo, no ativo se tornando mais sênior, o seu salário vai aumentando. Sim. Então, se eu estou num ativo maduro, com uma equipe muito sênior, que é a realidade de campos maduros, o meu custo operacional, ele com certeza tende a ser mais alto do que um ativo mais novo. Que eu tenho profissionais mais novos e os salários ali não são tão altos como aquele ativo mais antigo. Então, numa conta básica de padaria, você já sabe que o seu custo com o pessoal num determinado ativo é maior do que no outro. Então, para um operador menor, onde, a partir de uma avaliação que ele de fato sabe qual é a condição mínima de segurança e integridade que ele tem que rodar aquele ativo, para não somente ser economicamente viável, mas para também ser seguro, ele conhece. Então, ele provavelmente ele vai ter um custo operacional menor do que um outro operador. E isso aconteceu. Então, Rodolfo, para mim, a tradução de como é que eu justifico para um operador pequeno que está subordinado a uma estrutura regulatória semelhante a uma multinacional ou qualquer outra empresa que tem muito mais recurso, como é que esse operador pequeno ele sobrevive? Duas coisas. Primeiro, ele tem que saber o nível de exposição do risco que ele está submetido e saber o que é minimamente seguro para se fazer dentro desse nível de risco. Segundo, ele tem que saber justificar tecnicamente aquilo que não é execuível do ponto de vista técnico. Existem realidades, existem coisas. Eu vou trazer aqui um ponto, não queria nem entrar tanto nos aspectos técnicos, mas vou entrar num assunto aqui que é a bola da vez. Eu tenho um poço no Oxó, que ele é um poço bombeiro mecânico, e que, por convenção, um poço de bombeiro mecânico, ele não tem DHSV instalada. Porque entende-se que ele é um poço que precisa de uma tecnologia para facilitar a produção. Ou seja, se eu paro a bomba, a produção para. Então, esse poço ele não tem insurgência, ele não flui naturalmente. Se eu derrubar, se um caminhão passar e levar o B e a árvore e tudo, eu não vou ter nada fluindo. Entretanto, isso não é verdade para campos maduros, com muitos poços de bombeio mecânico e submetidos à injeção secundária. Porque, eventualmente, poços eles vão surgir, ainda que eles tenham uma surgência transitória. Então, eu não tenho, Maíra, é o seguinte, esse poço aqui, ele é poço não surgente. Entretanto, devido à injeção de água, de gás, ou qualquer recuperação secundária que você tenha ali naquele campo, eventualmente, ele pode surgir. Alguns poços duram dias, alguns poços duram horas, outros duram meses. Eu vou ter que instalar uma DHSV nesse poço? Não necessariamente. Então, eu preciso ter um custo de intervenção, de sonda, de comprar equipamento para colocar DHSV em todos os meus poços onshore, dentro de um campo submetido à recuperação secundária? Não necessariamente. Só que o que é o problema? E aí isso fala de custo, certo? Então, eu não necessariamente tenho que ter um custo alto
para adequar esse poço para o que está na regulação, porque a regulação ela fala que se o poço ele é surgente, eu tenho que ter uma DHSV. Então, ela não fala se essa surgência, a regulação não está falando se o seu poço é surgente para sempre, DHSV, ou se o seu poço é surgente por mais de um ano, por mais de 10 horas, ele tem que ter DHSV. Ele fala que o poço é surgente. Então, poços que vivem ou estão expostos a essa condição de surgência transitória, não é que ele vai ter que ter uma DHSV instalada, mas ele não pode ter uma rotina de gerenciamento idêntica à de um poço bombeio mecânico num campo que não tem recuperação secundária e que, se eu parar a bomba, eu não tenho fluido na superfície. Nessa condição que você está falando, eu já pude trabalhar com teste de surgência em poço. Entendeu? Uhum. Então, nós contingenciávamos essa situação com teste de surgência. O operador ia lá, fazia todo aquele teste, verificava com o poço parado se ele tinha algum lançamento de fluido, se ele tinha alguma pressão que chegava até a superfície. Então, tem alguns mecanismos que você pode trabalhar para garantir a surgência ou não. Existem vários mecanismos. E o ponto também por trás disso, Rodolfo, é o seguinte. Muitos operadores têm a rotina de teste de surgência no poço. Só que essa rotina também não está adequada com base no risco. Porque uma coisa é eu ter uma frequência de verificação de surgência, por exemplo, a cada 10 meses, para todos os meus poços bombeio mecânico, sem olhar para a questão da recuperação secundária ativa no meu campo. Então, eu estou tratando todos os poços como se fossem os mesmos, fosse a mesma coisa. Então, eu estou mandando o meu operador, eu estou verificando a surgência do meu poço a cada 10 meses para todos os meus poços, independente das condições operacionais e dos aspectos outros que influenciam o risco daquele poço no final do dia. Então, um poço que está num ativo, que eu tenho recuperação secundária, a minha verificação de surgência, ela tem que acontecer numa frequência muito menor do que num poço que está num ativo sem recuperação. Porque a probabilidade desse ativo que está sem recuperação secundária ter qualquer modificação nas condições de reservatório é muito menor do que um poço que está diariamente influenciado por uma injeção secundária. E é justamente esse o ponto. Então, mais uma vez, é possível um operador menorzinho, que tem uma economicidade e uma condição de produção menor, andar, navegar e se adequar à regulação nacional, considerando a realidade operacional dele, sem negligenciar o risco? O que é que falta? Conhecimento técnico para, de fato, dimensionar essas rotinas ou justificar tecnicamente aquelas que não são aplicáveis. E aí esse é o ponto que eu falei para você, onde muitas empresas falham. Ela não consegue, ela não traz uma análise robusta para justificar tecnicamente por que determinados aspectos regulatórios se aplicam ou não se aplicam dentro de cada realidade. E elas, ao negociarem com a agência, no sentido de apresentar isso e de trazer isso para a ótica de, olha, ANP, esses requisitos aqui, eles não se aplicam no meu caso, ou eles requerem um nível de investimento, que aí a gente entra no conceito ALARP, que hoje muitas empresas usam isso como se fosse papel de pão. Vou lá, preencho, não ALARP, faz análise de risco, a análise de risco está dando lá vários cenários moderados ou perto ou não toleráveis, e eu vou lá e faço um formulário ALARP, ou uma análise ALARP e digo que é não aplicável. Isso aí virou moda, especialmente no onshore. Não entender o que é de fato o conceito ALARP, e aí entra no aspecto técnico de novo. O conceito ALARP é justamente eu provar tecnicamente que, ainda que eu coloque uma sonda lá para instalar uma DHSV num poço que tem surgência transitória, o que quer que seja a condição ali que está acontecendo, eu não vou diminuir esse risco, não vou minimizar esse risco muito mais do que o risco que eu já estou exposto hoje. Então, na minha matriz de risco, eu vou andar de 17 para 16, continuando na faixa amarela. Aí isso é LARP,
Porque se falar NP, olha, eu estou provando tecnicamente, eu estou aqui provando o regulador que a minha atual rotina, ela já considera esse risco, e esses aspectos aqui regulatórios, eles estão em vigor, eles fazem parte do meu dia a dia, estão sendo cumpridos. Agora, esses outros aqui, tecnicamente, ainda que eu os coloque em ação, eles não têm um alto impacto no risco. Eles não mudam o nível de exposição ao risco que eu já estou hoje. Então, é esse o ponto que falta, Rodolfo. É justamente o operador entender a exposição dele, saber que a rotina dele está dimensionada adequadamente, e quando ele vai apresentar isso para o regulador, ele apresenta de forma que o regulador ele vai ouvir e vai entender o seguinte: opa, peraí, realmente, para esse operador aqui, determinados requisitos, eles não são aplicáveis ou não são necessários, mas porque ele está me mostrando, me provando por A mais B, através de engenharia, por que é que não se aplica? E aí eu posso dormir seguro, tranquilo, com a minha cabeça lá, no meu travesseiro, sabendo que eu liberei determinada operação ou determinada atividade com um risco contingenciado, ainda que nem todos os requisitos regulatórios estejam sendo atendidos ipsis literis. Eu tenho justificativa de por que não. E esse é o ponto. Eu sempre batia muito na tecla, às vezes, quando eu estava lendo o regulamento, debatendo com o pessoal, veja que aqui o regulamento ele fala, conforme tal, ou previamente aprovado por essa agência. Então, assim, existe uma margem de flexibilidade, como você falou, apresentar engenharia para aquilo ali. Então, isso que, às vezes, como você bem pontuou aí, falta conhecimento do regulamento para alguns técnicos. Falta conhecimento técnico por trás da decisão. Às vezes o operador fala assim, tem um poço com um problema. É mais seguro não intervir nesse poço para reparar do que continuar com esse poço, com esse problema operando. Mas o que é que está respaldando essa sua avaliação? Não, é a experiência, o achismo, Não, você tem que... Existem formas de se provar por engenharia que, de fato, não intervir é mais seguro do que intervir. Sim. Agora, você tem que fazer isso através de engenharia, não através de, não, porque eu acho, porque o sentimento. E, às vezes, as pessoas acham assim, realmente, existem situações que, se eu colocar uma sonda no poço para reparar um poço que está com equipamentos degradados, com falhas, é mais inseguro do que eu continuar operando aquele poço com determinadas rotinas. Existem situações que isso é verdade. Mas isso não é a regra. E isso precisa ser avaliado situação a situação. Mas elas existem. E é justamente esse ponto. Porque, às vezes, o operador ele parte do princípio de que isso que pode acontecer é uma regra para todo poço. E aí é mais fácil dizer, não intervir ou não reparar, é mais seguro do que ir lá e intervir. Isso é verdade para alguns casos, para outros não. Então, mais uma vez, o desconhecimento técnico, a falta de entendimento ou de investimento por trás de um diagnóstico adequado, de uma avaliação adequada, de um laudo adequado. Perfeito. Mária, você fez sempre foi muito focada aqui na indústria nacional. E você, ao se desenvolver, você entrou muito na indústria internacional, né? Primeiro você trabalhou nessa parte de atuação na parte de gerenciamento de risco, né? E a parte de poços, e aí depois você entrou no âmbito internacional. O que do que você aprendeu aqui internamente você levou para esse seu trabalho fora do país? Tudo, como eu falei, nenhuma experiência se perde. Então, assim, hoje, quando eu converso com profissionais que estão atuando lá na Algéria, quando eles estão atuando lá no Emirados Árabes, poços terrestres, nossos próprios colegas aí da Argentina, na América do Sul, na América Latina, Argentina, Colômbia, enfim, todos esses campos aí, nossos vizinhos, Trinidad e Tobago,
Quando eu converso com esses profissionais, com essas pessoas, e eu preciso discutir aspectos técnicos, eu sei a realidade operacional que eles estão expostos, porque a realidade do onshore, o aspecto operacional, ele é o mesmo. O que muda é a questão regulatória. Então, um exemplo, o Brasil, e aí acho que esse é um ponto que pegou muito para o Brasil, especialmente para profissionais e empresas que trouxeram profissionais de fora do país, mas com uma atuação muito forte em lugares sem regulações específicas ou uma estrutura regulatória mais estruturada, e colocaram esses profissionais para atuar dentro de uma estrutura regulatória como a do Brasil, que existe, que está bem regulada, e que você precisa, de fato, entender para você navegar nas nuances e adaptar e adequar o seu sistema com relação com a mitigação do risco adequadamente, mas também entendendo o aspecto regulatório por trás daquilo. Então, muitas empresas penaram nisso e ainda penam, especialmente quando colocaram gestores em níveis mais altos de ativo, com uma massiva experiência de fora do país, sem esse conhecimento técnico, sem esse conhecimento regulatório, e colocaram eles para atuar dentro do país. Então, o que eu vejo hoje da minha experiência, do meu background no Brasil, e que me ajuda em todas as minhas conversas e em todas as minhas atividades fora do país, é a questão operacional por trás daquilo que eu vivi e vivenciei no campo. Então, quando eu falo hoje sobre integridade de poços com os colegas que estão atuando lá nos Estados Unidos, ou com os colegas que estão lá no Canadá, ou que estão lá na África, ou qualquer lugar desses, quando eu sento para conversar lá com o regulador da Austrália, quando eu sento para conversar lá com o regulador da Noruega, e que eu tenho muitos colegas aí que atuam nessas agências, eu sei exatamente a realidade operacional que eles estão expostos. O que varia, o que vai mudar é justamente o aspecto regulatório, porque alguns países têm estruturas regulatórias muito mais engessadas do que o Brasil, e outros não têm estrutura regulatória nenhuma. Então, assim, todas as experiências que eu tive, desde as experiências de meio ambiente, de otimização da produção, tudo que eu vivi no meu contexto do Brasil, terras, águas rasas e águas profundas. Eu tive uma experiência de atuar em alguns campos de águas profundas no Brasil também, por um curto período. Tudo isso me trouxe uma visão que me gabarita e me capacita para estar em conversas, em discussões internacionais, porque o aspecto operacional ele está ali. Então, por exemplo, quando eu vou falar de aplicar, quando eu vou falar de integridade de poço especificamente, e que eu falo com um especialista da Noruega, eu entendo que a linguagem dele é em cima da NORSOK. E eu sei como é que a NORSOK funciona, porque eu fazia uso dessa regulação, não na sua totalidade, mas alguns aspectos, algumas partes dela, para cumprir a estrutura regulatória do Brasil. Então, assim, não existe um desconhecimento total do que se é feito e conversado. Então, assim, eu consigo ter uma visão muito mais ampla quando eu sento para uma discussão internacional, de saber o que aquela pessoa está falando, quando eu falo com alguém de reservatório, quando eu falo com alguém de integridade de poço, quando eu falo com algum regulador, eu consigo entender a operação por trás daquilo que está sendo conversado. Então, eu acredito que foi dessa forma que a minha experiência me ajudou a me dar essa visão. Obviamente, alguns processos eu não entendo eles com profundidade. Eu não sou, por exemplo, da etapa do ciclo de vida de drilling. Então, eu nunca atuei em drilling. É uma área que eu sinto falta, assim, que eu gostaria de ter tido a oportunidade em algum momento de ter atuado, mas a minha jornada me levou para uma outra etapa do ciclo de vida. Mas eu percebo que tudo que eu aprendi na etapa do ciclo de vida de produção, eu hoje utilizo no meu dia a dia, em todas as conversas que eu participo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, assim, a vivência por trás de saber como as coisas são feitas, do operacional,
ela acaba sendo a mesma, com algumas variações, algumas nuances aqui e ali. Mas, assim, na essência, elas são semelhantes. Perfeito. Aqui nós temos conteúdo para fazer uns 2 episódios, né? É um debate que é muito amplo, mas nós estamos chegando ao fim do nosso tempo, né? No nosso episódio. Não conseguimos abranger tudo que estava previsto, mas você já me deu a grata informação que quando você estiver aqui na região, a gente vai fazer um evento presencial, o que seria muito importante. E aí ficaram 2 perguntas que eu sempre gosto de fazer no final de cada episódio. A primeira é uma mensagem que você deixaria para os novos líderes, né? Os novos engenheiros, para quem está iniciando sua trajetória, quais os caminhos que deveriam seguir, né? Que poderiam seguir. Essa aí é uma delas, a primeira. Tá. Então, uma mensagem, né? Eu acho que o principal. Tem 2 atores aí na sua fala, né? Você fala tanto para a futura liderança, as pessoas que vão estar à frente da indústria energética no país, e aqueles que são novos e que estão começando nessa área, né? Eu acho que para primeiro começar do fim da segundo para o primeiro. Então, para quem está começando nessa área, é uma coisa que eu falo sempre: não negocie os seus princípios e saiba exatamente qual que é a linha da ética, qual que é a linha da responsabilização, da responsabilidade que você tem com aquilo que você entrega, independente da organização onde você está. O que é que eu estou falando com isso? Eu acabei de me formar, acabei de sair da universidade, estou ali tendo um primeiro contato com o mercado, estou estagiando, estou me expondo ao mercado de trabalho. E como eu falei, hoje o mercado brasileiro, ele tem tanto atores experientes como atores inexperientes. E assim como eu, você também deve ter a percepção de que você, quando era mais novo, você arriscava muito mais e você também errava muito mais. Então, é natural que empresas mais novas e menores, né, as que estão nascendo, elas arrisquem muito mais e elas errem muito mais. Então, isso significa que alguns aspectos, especialmente do ponto de vista de segurança operacional, que vai trazer para aquela empresa uma questão de sobrevivência a médio e longo prazo, ele não esteja bem fundamentado. E aí, quando você traz para essa equação um profissional jovem que está ali aprendendo, ele que é uma esponja, pode ser que você seja exposto a decisões, a processos, a situações ali do dia a dia, que eles não sejam tão éticos, que eles não sejam tão responsáveis, que eles não sejam tão seguros, e pela sua inexperiência, você aceitar aquilo, ou mais que isso, você baixar a cabeça ou silenciar a voz por medo de, no final do dia, perder o seu emprego. Eu acho que é muito mais importante você saber que aquilo que você entrega das 8 às 5, ou qualquer que seja a jornada de trabalho que você faça, aquilo que você entrega, de fato, vai trazer sustentabilidade para aquele negócio, e você entrega aquilo através de princípios, isso tem muito mais valor para uma organização que está o tempo todo colocando você para atuar nos limites. E até, muitas vezes, ultrapassar esses limites. Então, o meu conselho para quem é novo e que está chegando no mercado, para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de exposição, de operação, qualquer tamanho de empresa, o que é que seja, saiba exatamente quais são os seus limites operacionais, quais são os seus limites éticos,
e não negocie os seus princípios. É muito mais importante que você carregue e tenha respaldo e a sua jornada fale por si ao longo do tempo, e até perder alguns empregos e algumas oportunidades. Isso já aconteceu comigo, de muitas vezes eu pegar o meu banquinho e sair de mansinho por entender que aqueles certos limites eu não cruzava, e aquilo significava não ter trabalho, e eu ter que recomeçar de novo e procurar novamente e buscar outras oportunidades, e até nem saber como sobreviver durante um certo período. Mas, para mim, no final do dia, isso era muito mais importante do que estar ganhando um salário de milhões, mas fazendo aquilo que eu sabia que não era correto. E que, mais que isso, que estava expondo a vida de outras pessoas ao risco. Então, saber que as minhas ações elas poderiam culminar, ou a minha falta de ação culminar na perda de uma vida, de um colega, ou qualquer coisa assim de negativo, eu preferia não fazer parte daquilo. Então, o primeiro ponto é para esse. E para os líderes, os futuros líderes, aqueles que já têm uma certa bagagem, que já lideram hoje o mercado de energia e que vão liderar aí, vão estar em posições de liderança nos próximos anos. Realmente baseie as suas decisões em risco. Você com certeza vai ser um melhor líder se você de fato conseguir tomar decisões em cima daquilo que você conhece do que daquilo que você acha. Tomar decisões com base num sentimento é arriscar a sua posição e é arriscar aquele negócio. Então, você, no final do dia, vai estar fazendo um desserviço para aquela organização ou para a indústria energética como um todo, a partir do momento que você toma decisões sem saber, de fato, a indústria que você está, os níveis de risco que você está exposto, a consequência das decisões que você toma. E mais que isso, um futuro líder, ou os próximos líderes, ou os atuais, para que eles possam levar a nossa indústria para um lugar de segurança energética, a gente precisa deixar os discursos bonitos dos palcos ou trazer esses discursos para a realidade do dia a dia. É isso que vai trazer sobrevivência para essa indústria. É isso que, de fato, vai posicionar, por exemplo, o Brasil no lugar que ele deveria estar. Hoje, Rodolfo, aqui fora, eu tenho uma visão de o quanto o Brasil ele tem de capacidade técnica, intelectual, recurso, e o quanto nós estamos subgerenciados ou subdesenvolvidos diante de tantas riquezas que nós possuímos. E eu acredito que o Brasil ele tem um papel estratégico, não somente para a indústria nacional, mas especialmente para ser um farol para a indústria internacional. E acredito que essa missão ela passa pela Petrobras. Então, a gente falou muito aqui do onshore, e a gente sabe que hoje o onshore ele é massivamente dominado por empresas independentes, mas essas empresas, querendo ou não, elas estão construindo e construíram em cima do caminho que foi trilhado pela Petrobras durante 70 anos. Então, nós precisamos olhar para o que deu errado, mas também precisamos olhar para o que deu certo, honrar o que deu certo e fortalecer cada vez mais esse mercado e desenvolvê-lo cada vez mais. Então, a Petrobras ela tem um papel fundamental na indústria nacional. Ela tem uma missão dentro do Brasil e para fora do país como um farol, uma empresa que deveria estar sendo gerenciada e deveria ter as suas metas não só numa visão de ciclos que caminham com o aspecto político, mas, acima disso, uma visão de longo prazo, onde nós já deveríamos estar como indústria nacional de energia. E eu acredito, pelo que nós carregamos, eu vejo tantas iniciativas e tantos profissionais que estão no mercado nacional e que lideram em determinadas áreas e que, porque as empresas, e aí falando agora da Petrobras, porque a empresa não está realmente colocando o olhar nessas áreas que são estratégicas, ela está deixando de colocar a empresa, levar a empresa para um novo nível, levar a indústria nacional para um novo nível e realmente servir de farol para outros mercados. Então, os líderes do futuro,
e os do presente, né, que se manterão ou que conseguirão se manter, serão aqueles que, de fato, vão pautar as suas decisões em cima do risco real, da consequência das decisões que são tomadas e que vão, de fato, traduzir aquilo que tem sido falado em público ou que viraram frases de efeito em decisões operacionais. É isso que vai trazer sustentabilidade para esse mercado. Perfeito. E a segunda pergunta é, na, como o nome diz, né, conexões operacionais, quem seria aquela pessoa ou aquelas pessoas que você acha que foram fundamentais para que você chegasse aonde você está hoje? Eu tive muita gente bacana, né? Que tive muitas lutas aí com muita gente difícil, mas tive muita gente boa também que me ajudou e me ensinou muito. Assim, eu não gosto de ser. Assim, tem tanta gente bacana, sabe, que foram chave na minha vida, mas assim, eu tenho alguns nomes que eu sei que essas pessoas elas desempenharam um papel fundamental na minha jornada. Então, assim, eu me lembro que no minha primeira experiência no mercado, eu tive um supervisor de estágio, que era o Cleodon, e ele está ainda atua na Petrobras, e ele era a maior referência de gerenciamento de vapor no país. E ele me ensinou muito, 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 muito. Ele foi uma pessoa que acreditou muito em mim e que me ensinou, me passou conhecimento e teve muita paciência comigo. Então, assim, é uma pessoa que eu não posso esquecer. Fez parte ali do meu iniciozinho nessa indústria. Eu tive um professor e que depois se tornou um gestor, também atuando na Petrobras, e que me trouxe a experiência do tipo de líder e profissional que eu não quero ser. Porque eu aprendi que a gente, tanto as pessoas boas quanto as pessoas não tão boas, elas também contribuem para a nossa jornada. E esse profissional, ele me ensinou tudo o que eu não queria ser como profissional, do aspecto ético, moral, técnico, de competência. Então, ver aquilo me trouxe uma referência do tipo de profissional, de líder, de gestora, que eu não gostaria de ser. Então, eu também tive essas pessoas, ele foi uma dessas, mas eu também tive um chefe, depois também na Petrobras, quando eu voltei em 2018, que ele foi uma pessoa que acreditou muito em mim, muito. E ele é uma pessoa, assim, que tem todos os seus defeitos, que é o Rogério. A gente brigou muitas vezes, mas, assim, a gente sempre, no final das discussões, a gente não conseguia ficar com raiva um do outro, porque no final a gente não estava discutindo um contra o outro, a gente estava discutindo o processo. E no final do dia a gente queria o que era melhor para o processo. E ele foi uma pessoa que acreditou muito em mim. Ele viu em mim competência e ele foi me entregando missões e missões e missões e missões. E ele foi me dando respaldo, a ponto que, no meu tempo ali, ainda atuando na Petrobras, ele me chamava de a Dama de Ferro. E eu não sabia qual referência era essa até eu chegar aqui no Reino Unido. Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra aqui no Reino Unido, ela é conhecida como a Dama de Ferro. E aí eu entendi, tem até o livro dela aqui, que eu estou lendo a biografia dela, porque ela tomou decisões, ela sempre foi muito firme, muito dura no posicionamento dela, mas ela também levou o país para marcos e lugares que outros líderes não levaram. Então, eu vivia muito isso no meu dia a dia. Tiveram diversas situações de diversos gestores chegarem para Rogério pedindo a minha cabeça, e eu era prestadora de serviço, então eles tinham motivos de sobra ou muito rápidos para me desligar. E eles chegavam, mas por que ela está pedindo que seja feito isso? E ela é muito dura no posicionamento, e isso e aquilo outro. E ele falava, mas ela está embasada tecnicamente, eu não tenho justificativa técnica para desligá-la. E ele, tantas e tantas vezes, ele me fundamentou e me validou e acreditou no meu potencial como profissional. Então, assim, é uma pessoa que marcou também a minha jornada e eu não poderia, assim, deixar de falar dele.
e tantos outros técnicos que me ensinaram a parte técnica, né? Assim, o Fábio, tanta gente, o Luiz Américo, eu tive tantos engenheiros, o Mário, que hoje já nem está mais atuando como engenheiro, já saiu da área, tantos engenheiros que me ensinaram tanta coisa, sabe? Então, assim, tem muita gente boa aí nessa minha jornada, e também tem muita gente que me ensinou muita coisa negativa, mas que isso eu uso como uma referência do tipo de líder que eu não quero ser, e vi muito isso, inclusive, em empresas independentes. Eu tive a oportunidade de trabalhar aí em algumas operadoras independentes no Brasil, e também conhecer pessoas incríveis, como o Fábio, o Fabão, o Fábio Maiago, que era uma pessoa incrível, um engenheiro incrível, um engenheiro de poços aí, de drilling, um cara que também, assim, muito amigo, muito, que me ensinou também bastante coisa. Mas também tive contatos aí com alguns gestores e algumas pessoas que eles me ensinaram tudo o que eu não quero ser, do ponto de vista moral, ético, de realmente só ter discurso de palco, e somos ousados, e somos uma empresa diversa, somos isso, somos aquilo. E quando eu olhava para as ações, elas não traduziam de fato a realidade daquilo que estava sendo falado em público. Então, assim, tem muita gente boa aí, e também as pessoas difíceis, elas também fizeram parte do meu processo, porque elas com certeza mostraram para mim a referência que eu não gostaria de seguir e de ser, e especialmente o legado que eu acredito, que eu carrego e que quero deixar para essa indústria. Muito obrigado. Eu quero dizer que todos os episódios, graças a Deus, a gente aprende bastante, mas esse seu eu pude ver a história, né? A sua história de vida e também profissional. Foi muito gratificante para mim, para o podcast. E eu quero dizer a você que quando você tiver a oportunidade, eu gostaria de gravar o segundo momento, porque é um momento assim muito enriquecedor, tá? Eu sou suspeito de falar, porque como eu disse anteriormente, eu sou fã do seu trabalho e acompanho muito aqui nas redes sociais, procuro ler algum material que você publica, e muito bom estar aqui com você. Imagina, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, mais uma vez parabenizar aí você pela iniciativa. Eu sei que, especialmente quando a gente está começando algo novo, a gente passa por muitas lutas, mas eu também aprendi na minha jornada que antes de um grande romper, as lutas pioram. Então, eu quero dizer para você que, assim, não desista dessa iniciativa, isso realmente tem muito valor para o mercado. Para mim é uma honra fazer parte aqui desse começo aí, desse processo de desenvolvimento que vocês estão vivendo, e com certeza eu sei que esse podcast vai chegar aí a impactos aí de plataforma nacional e de referência aí para o mercado onshore, mas também aí com muitas lições para o offshore, porque hoje nós somos o que somos no Brasil, no offshore, em águas profundas e águas ultraprofundas, porque nós erramos e acertamos muitas vezes no onshore. Então, o onshore foi a lição para construir aquilo que nós somos hoje no offshore. E isso tem um valor, e isso merece ser honrado. Então, eu tenho certeza que esse podcast, essa iniciativa aqui, tem muito a contribuir aí para o nosso mercado, para a nossa indústria, e agradecer aí pela oportunidade, que com certeza, numa oportunidade que eu estiver aí no Brasil e nessa terrinha aí, a gente vai fazer um presencial e também outras oportunidades de fazer aí de forma online. Tá, Fico à ok. disposição. Então, pessoal, aproveitem o conteúdo, um conteúdo muito bom que foi discutido aqui nesse episódio. Curtam, compartilhem, nos ajudem a desenvolver e a difundir o conteúdo que é produzido aqui no nosso podcast. Então, um abraço a todos e até a próxima.